Oi, sétimo ano, tudo bem? E aí, vamos começar nossas atividades desse ano. A gente vai dar início às atividades diagnósticas. Elas foram formuladas pela equipe de geografia lá da Secretaria Municipal de Educação. E o objetivo, vou reavisar, né? Eu já falei sobre isso. Não se preocupem, porque o objetivo não é em relação a notas. O objetivo é a gente ter uma ideia de como que está o processo de aprendizagem de vocês em relação ao ano passado. Então, nas atividades diagnósticas, são conteúdos do ano passado, não são desse ano ainda. Então, fiquem tranquilos aí em relação a isso. Então, eu vou fazer algumas explicações aqui das 4 questões de geografia que podem ajudar vocês. Caso vocês tenham dúvidas, comentem lá na pauta, na postagem da nossa aula no Facebook, que eu farei no nosso horário de aula, estarei disponível para tirar dúvidas. E outra coisa, relembrando que no sétimo ano, a geografia se divide em duas. Nós temos a geografia geral e geografia regional. São 2 geografias, são 2 aulas por semana. Eu sou professora das 2 geografias no sétimo A. No caso do sétimo C, eu sou professora somente de geografia regional, tá? Só destacando, vocês vão ver, o pessoal do sétimo C, essa diferença aí no horário de vocês. Em geografia regional vai ser o meu nome, em geografia geral vai ser outro professor ou outra professora, ok? Vamos iniciar aqui pelas questões. Eu vou colocar no cantinho, por isso que eu vou ficar aqui, ó, parecendo bem escondidinha aqui no canto, para ficar melhor para vocês visualizarem aqui as questões. Deixa eu baixar mais um pouquinho, acho que agora vai. Bom, aqui nós temos a primeira questão de geografia. Ela vai falar sobre a água, sobre as 3 classificações do uso de água. Quais seriam essas 3? Retirada, consumo e retorno. Então, vocês vão ver que tem um texto aí e também logo abaixo do texto, depois de fazer a leitura do texto, vocês vão perceber que tem um fluxograma aqui, uma imagem para vocês observarem. Então, vocês vão ver como que é a questão da retirada da água, como quando é feita a retirada lá do rio, do lago, quando é retirada uma água de um meio natural, onde ela estava. O consumo, nesse caso aqui, é quando é feito o uso da água e ela não tem um retorno aí para a natureza. É feito consumo, ela é consumida mesmo. Já o retorno é quando a utilização da água e de alguma forma ela retorna para o meio natural, seguindo aquele ciclo da água que a gente aprende desde lá dos anos iniciais, né? Então, aqui a gente tem uma informação dos usos da água, os tipos de uso: irrigação, abastecimento urbano, indústria, abastecimento rural, mineração e assim vai. Esses dados aqui, esses números, vocês vão ver, vai estar aqui, ó, em metros cúbicos por segundo, utilização de água em metros cúbicos por segundo. Então, a gente vai perceber irrigação, a retirada, que tanto que é retirada? 1038,1 metros cúbicos por segundo. O quanto que é feito o consumo disso? 743,5 metros cúbicos por segundo. O quanto que é o retorno dessa água lá para a natureza, dentro do ciclo da água? 294,6 metros cúbicos por segundo. E assim por diante, né? Cada um tem o seu dado. Vamos para a pergunta. De acordo com a imagem, em termos de retirada de água, a maior demanda é proveniente. Vamos ter atenção aqui para a questão. De acordo com a imagem, em termos de retirada, ele quer saber sobre a retirada de água. A maior demanda é proveniente de que exige mais água? Qual desses aqui que exige mais água? Então, vocês vão observar os dados para responder. Se tiver dúvidas, pergunta lá no Facebook. A questão 2. A
questão 2, ela tem um texto descrevendo os dois tipos de movimentos da Terra. Eu vou explicar para vocês aqui, vamos fazer uma outra organização aqui, agora tá aparecendo a tela. Vamos fazer uma explicação aqui com o globo, como se a gente tivesse o planeta Terra aqui. Um dos movimentos da Terra, atenção aí para a explicação, um dos movimentos da Terra é que ela faz no seu próprio eixo. Olha o eixo da Terra aqui. Ah, a mão na frente não dá. Olha o eixo da Terra aqui, ó. Ela faz em volta do seu próprio eixo. Então, ela dá essa volta que vai de oeste para leste. Esse movimento mesmo aqui, ó. Esse movimento da Terra, ele se chama o movimento de rotação. Ele tem uma duração de cerca de 24 horas. Tem uns quebrados, né? Mas vamos aí arredondar para 24 horas para fazer um movimento desse. Além disso, esse movimento, ele é responsável pela passagem dos dias, né? Então, um movimento desse equivale à passagem de um dia. O outro movimento que a Terra faz, ele já tem outra dinâmica. Além da Terra fazer esse movimento aqui em volta do eixo dela, ela faz outro movimento. Vamos colocar aqui, ó. Ela faz outro movimento em volta, vamos supor que esse seja o Sol, em volta do Sol. Para ela fazer esse movimento em volta do Sol, ela leva aí, em média, um ano, que aí esse movimento, que é chamado de translação, ele leva esse período de um ano para ser feito e ele é responsável pelas estações do ano. Então, ele é responsável aí por essa passagem das estações: verão, inverno, primavera. Então, retomando aqui, quem prestou atenção na explicação já tá com a resposta aí na ponta, né? Porque olha aqui a pergunta, vamos voltar aqui pertinho. Os movimentos citados no texto, tá bem aqui, né? Tá. Os movimentos citados no texto referem-se respectivamente aos movimentos de... E aí, vamos lá, né? Aí vocês respondem. Aqui o 3. O 3 a gente tem um texto falando a respeito dos espaços urbanos, a população, como a população vive nos espaços urbanos. Ok. E aqui, ao final, a gente tem uma parte destacada que é muito importante para a nossa pergunta, que diz: em grandes centros urbanos, é comum que as pessoas residam em áreas periféricas, porém, tenham suas atividades econômicas concentradas no centro da cidade, gastando muitas horas do dia apenas para a locomoção. Então, está destacando uma problemática aí dos grandes centros urbanos ou médios centros urbanos, né? O que acontece? As pessoas, elas moram longe do centro. A gente chama de periferia. Periferia não é uma coisa negativa. Periferia é tudo que está longe do centro. Então, essas pessoas, muitas das vezes, elas trabalham no centro. Todos os dias elas têm que fazer o movimento de deslocamento indo e depois para voltar para casa, que geralmente demora muito esse deslocamento. E aí a pergunta vem: o problema diagnosticado na parte destacada do texto poderia ser minimizado com políticas públicas de... Aí você vai ler e vai ver quais políticas públicas poderiam ajudar nessa problemática que foi destacada, como eu expliquei aqui. As respostas, elas estão, gente, sempre relacionadas aos textos, às imagens das perguntas, tá? Se atentem a isso. Aí, lá no exercício 4, a gente está falando aqui sobre a questão dos setores da economia e tem um fluxograma aqui para explicar, para exemplificar um pouco isso. Mas só retomando, os 3 setores da economia são setor primário, secundário e terciário. O primário são aquelas atividades primárias, como agricultura, pecuária, extrativismo. O secundário seria relacionado à indústria e o terciário ao comércio e serviços.
E aí, tendo isso em mente, que vocês vão ter lido aqui nesse texto que está explicando isso, vocês vão ver que pela legenda quais desses serviços vão estar interligados aos setores. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos pegar bem aleatório, indústrias e embalagens. Pela corzinha, tem relação com setor secundário. Aqui a gente tem animais para abate. Pela cor, tem relação com setor primário. Aqui, comércio exterior. Pela cor, a gente tem relação com setor terciário. A gente pode perceber isso, né? E assim, tem toda uma cadeia aqui de como que é feito a cadeia produtiva de carne bovina subprodutos. Então, vocês vão perceber o como eles estão organizados. Ao mesmo tempo, a gente tem essa separação dos setores da economia, mas vocês vão, né, perceber aqui, ó, um dependendo do outro, um vem para lá, um vem para cá, e sempre interligados. Ok. A pergunta, a imagem representa um exemplo de fluxograma da cadeia produtiva de carne bovina e subprodutos. Com base no texto e na observação da referida imagem, podemos concluir que... Aí vocês vão ler alternativa por alternativa para apontar qual está correta aí, né? Então, é isso, pessoal. Façam uma boa atividade, prestem atenção, leiam, vejam os detalhes das imagens, ok? Boa atividade para vocês. Tchau!